Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, segunda-feira, 6h35 da manhã aqui em Goiânia. Gente, o calor já tá a 1000 por hora. E eu tô aqui tomando meu café e vim bater aquele papo com vocês. A gente tá iniciando uma série hoje de vídeos sobre como ser dona de casa, né? Em tempo integral ou talvez trabalhar meio período com um salário pequeno e mesmo assim conseguir prosperar em família, tá? Eu não tô dizendo que você vai prosperar sozinho. Não me entenda mal, eu não tô aqui, não vou oferecer para você no final desse vídeo um curso milagroso, né, de 30 dias, que você vai ganhar R$ 1.000 por semana, R$ 200 por dia. Não, gente, nada disso. Eu vou falar para vocês na prática, a verdade, como a gente conseguiu aqui em casa. Se você me perguntar, Lu, vocês são ricos? Não, nós não somos, né? Nós somos ricos em vários sentidos, mas se tratando de dinheiro, não somos ricos. Porém, hoje, depois de quase 16 anos de estar juntos, estamos bem financeiramente cômodos, né? A gente não tá passando aperto, a gente consegue comer bem, a gente consegue sair de vez em quando. Temos um carrinho, não é um carro muito caro, é um carro barato, porém é quitado, né? A gente não deve nada desse carro. A gente consegue pagar o IPVA, consegue manter o tanque sempre cheio, né? E quando não tá cheio, pelo menos tá na metade. E eu vim contar para vocês de uma forma assim real, né? Porque tem muita novela por aí, tem muito conto de fada, mas realidade mesmo, gente, poucas pessoas têm coragem de contar. Então, essa série não vai estar disponível, todos os capítulos dela para todo mundo, tá, gente? Tem coisa que eu vou falar para membros. Por quê? Porque são coisas pessoais, coisas muito pessoais da minha vida, então eu não vou falar para todo mundo. Mas os vídeos que eu vou estar deixando aqui disponíveis também para todos serão úteis, então não deixa de assistir, porque eu vou tentar fazer de uma forma que, mesmo se você não quiser ser membro, gente, porque já falei aqui, não vou ficar repetindo, a possibilidade de ser membro desse canal, assim, gente, é muito acessível. Então, assim, mas se você pensa, não vale a pena, então tudo bem. Para você que é homem e chegou aqui de paraquedas, assista. Assista esses vídeos, se possível, a série inteira, porque vai fazer toda a diferença na sua vida como marido, como esposo, tá? A gente vou falar aqui para homem e eu vou estar falando também para mulheres. Lu, mas eu sou solteira, não tenho marido. Não importa, gente, tá? Muitas vezes nós somos um pouco preconceituosos, né? A gente tem uma opinião formada na nossa mente e a gente não se abre a novas possibilidades, a novas visões, a gente não compartilha experiência e isso nos deixa pobre, né? Quando se trata de experiência de vida, precisamos estar abertos. Talvez esse vídeo, toda a série por completo, vai fazer você entender que você não foi feito para casar, tá? Que você não foi feito para ter uma família. E você vai dizer, Lu, mas como assim? Deus criou todo mundo. Não, gente. Na Bíblia, tá escrito, né? Tem uma passagem, eu não me lembro aqui agora, porque eu já falei para vocês, gente, eu não sou pastor para ficar decorando passagens. O que eu aprendo da Bíblia, eu coloco na prática. Eu não fico decorando versículo, não. Sabe, eu acho que isso é muito desnecessário. Para mim, né, gente, que não sou pastora. Mas tem uma parte que Jesus fala que melhor que todos fossem como ele, solteiro, e levasse a vida que ele levou, né? Mas como ele entendia que cada um tem um chamado, entendam, cada um tem um chamado. Então, gente, essa historinha que a gente ouve por aí dos religiosos fanáticos que todo mundo nasceu para casar. Não, gente, tá? Não todo mundo nasceu para casar. Agora, aquela história que eu sempre falo para vocês, Lu, mas eu não nasci para ter filhos. Bom, desculpa, eu vou ter que discordar de você. Se Deus te deu um útero que funciona perfeitamente, um sistema reprodutório que está funcionando, então você tem a possibilidade de ser mãe e pai. Agora, que você se reconheça incapaz e você acha que você não tem capacidade de cuidar de uma criança, você tem todo o direito, tá? Menos por motivos fúteis, que eu não vou ter filho porque eu quero dar o melhor para ele e eu não tenho. Gente, é mimimi, tá?
Isso é uma conversa fiada, é coisa que a gente cria. É álibi, gente. A gente cria álibi para não ter. Então a gente muitas vezes gasta mais com um cachorro, com um gato, né? A gente até ama, né? Num nível assim que a ponto de chamar de filho, né? Desculpa, gente, se tem alguém que faz isso, mas é a verdade. E a gente acha que não pode ter um filho porque ele precisa ter tudo, né? Um universo ao dispor. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês que é uma mentira isso. Isso até faz mal para qualquer criança que seja criado por pessoas que pensam dessa forma. Daí a gente vê o que acontece, né? O resultado vem aí. Não demora muito, os frutos estão aí. Então, gente, não importa se você é solteiro, casado, esse vídeo serve para todos, tá? Tem muita coisa que eu vou dizer para vocês que vai se aplicar no dia a dia de vocês. Então, gente, durante muito tempo na minha vida, eu trabalhei fora, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero contar e eu já ouvi algumas coisas, já recebi comentários de pessoas que não conhecem a minha história, né? Tem vídeos aqui falando sobre isso, mas a pessoa ela cai de paraquedas aqui no canal, ela não conhece a minha história, ela não conhece a minha trajetória, né? Nunca calçou os meus sapatos. E acha que eu tô simplesmente tentando vender um curso no final do vídeo. Não, tá, gente? Essa não é a intenção. Muito pelo contrário. E quem conhece a minha história sabe, mas quem não conhece eu vou resumir para vocês. Eu comecei a trabalhar muito jovem, tá, gente? Eu digo que eu comecei a trabalhar dentro da minha casa, tá, gente? Eu sempre trabalhei, mesmo sendo de forma não remunerada. Então, assim, eu era uma pessoa que colaborava muito na minha casa, né? Minha mãe saía para trabalhar. Minha mãe ora trabalhava fora, gente, ora não trabalhava fora. Então, assim, não tinha uma constância, né? Tinha momentos que ela trabalhava, outros ela decidia ficar um ano em casa e depois voltava. E assim, a gente nunca teve essa estabilidade dentro do lar. Era uma coisa muito inesperada sempre. E quando a minha mãe saía para trabalhar, na época era eu e minha irmã, né? Aqui vem depois de mim, seria do meio, a gente ficava só, né? Não tinha uma pessoa para ficar com a gente. E por que a gente ficava só? A gente vivia no quintal da casa da minha avó, né? A gente morava na época ali de favor, né? Na casa da minha avó, enquanto meu pai e minha mãe estavam construindo a nossa primeira casa. E a gente tinha por volta de minha irmã tinha por volta de 6 anos, eu 8 anos, por aí. Eu já esquentava comida, eu já fritava batatinha, sabe? Coisas simples assim. Arrumava a casa, limpava o chão. E eu me lembro que quando eu tinha 11 anos, gente. Então, assim, talvez para vocês soe comum, mas a geração de hoje, meninas de 11 anos, não tem um pingo de responsabilidade comparado ao que a gente tinha. E até certo ponto eu concordo, porque a gente não pode sobrecarregar a criança, ela precisa ter infância, mas ela também precisa de um pouco de responsabilidade. Então tem que ter um equilíbrio. Mas eu era sobrecarregada. Se eu vier aqui e falar assim, minha mãe fez isso de propósito, não, gente, né? Provavelmente minha mãe também viveu isso. Eu não sei detalhes da infância da minha mãe, mas ela pode ter vivido isso também. O meu pai viveu isso. Eu sei que meu pai trabalhava desde pequeno, que ele tinha muita responsabilidade. Resumindo, gente, eu trabalho desde pequena e nunca parei. E eu me lembro que a primeira vez que eu trabalhei de carteira assinada, né, foi no ano de 2003, se eu não me engano, 2003 eu assinei carteira e já fui promovida, né, dentro do lugar onde eu trabalhava. E sempre tive muita responsabilidade. Ninguém precisava dizer, olha, tem que colocar o despertador. Não, gente, eu fazia isso. Eu acordava sozinha, eu me arrumava sozinha, era tudo. Assim, eu já tinha esse senso. Então, muitas vezes, quando eu venho aqui e digo, olha, é possível ser dona de casa, as pessoas pensam, ela nunca trabalhou. Gente, eu trabalhei a vida inteira. Eu nunca tive na minha mente assim, eu vou ser dona de casa e cuidar dos filhos. Isso nunca passou pela minha mente. E é isso que eu quero falar para vocês, porque quando você tem isso, né, na sua mente, desde pequena, meio que você já planeja, né? Tem aquele planejamento. Não, eu não tinha isso. Isso não passava pela minha cabeça porque eu não vi isso na minha família. A minha família, a não ser por parte de mãe, havia algumas mulheres sim que ficavam em casa, mas por parte de pai eu sempre vi as mulheres trabalhando,
né? Então, não era comum isso pra mim. Então, quando eu conheci o meu atual esposo, gente, inclusive quando eu tava com o meu ex-noivo, em nenhum momento a gente falava sobre, você vai ficar em casa cuidando dos filhos. Gente, isso não existia. Era sempre, vai trabalhar e tal, sabe? Aí, quando eu conheci o meu atual esposo, gente, que foi no ano de 2007, 2008, final de 2007, assim, foi tudo muito rápido, sabe? E a gente namorou poucos dias, poucas semanas, a gente foi morar junto e logo eu tava grávida e continuei trabalhando, né? Perdi o meu primeiro bebê, depois eu engravidei novamente 3 meses depois. Gente, muito rápido, foi tudo muito rápido. E assim, para uma pessoa que já tinha tido um relacionamento longo anteriormente, né? Bem longo, eu não tinha tido filho, não tinha planejado muita coisa e de repente eu me vi constituindo uma família do nada. Sim, gente, do nada. Então, assim, quando o meu filho nasceu, foi uma guerra, porque até então, na minha mente, era o seguinte: olha, agora a gente vai procurar um daycare, né? Lá a gente chama creche, o berçário de daycare. A gente vai procurar um daycare, a gente vai deixar o Eric, vamos deixar ele, vamos continuar a vida trabalhando, né? Porque, gente, a nossa vida lá. Não que o estilo de vida que a gente levava, gente, nossa despesa era muito alta. Mesmo a gente optando por uma vida simples, tá? Não era luxuosa, não. E aí começou o dilema, sabe, gente? E aqui inicia a minha história para vocês, história verídica, tá? Não conto de fadas. E aí começou um dilema de que não tudo que a gente planeja, a gente consegue fazer. Fomos visitar alguns lugares e lá eles permitem, né, que a gente entre, olhe como funciona tudo. E assim, para uma família americana tava ok, gente, era normal, né? Era o quê? As crianças eram colocadas em bercinhos, tá? Gente, a vida tá acontecendo aqui, vocês vão ouvir de tudo, tá? Não tem como fazer silêncio aqui onde eu moro. Mas as famílias eram acostumadas, crianças em bercinhos, chega a hora de comer, coloca tudo junto. Era mais ou menos, gente, eu não tô exagerando, né? É meu ponto de vista. Era mais ou menos como criar bichinhos, sabe? Não tem aquela coisa de atenção, carinho, era sobrevivência mesmo. Sobrevivência, ou seja, eu troco, eu dou comida. Gente, eu não coloquei filho no mundo para isso. Foi o que eu pensei, não tem cabimento, eu não vou fazer isso com meu filho. Gente, me desculpa, eu não sei como funciona berçário aqui no Brasil. Não sei, eu já vi coisas muito ruins, né, na televisão, nas notícias a gente vê. Tem alguns relatos bons, mas não estamos lá 24 horas por dia. Minha intenção não é denigrir os espaços aqui, porque eu não tenho experiência, nunca coloquei meus filhos. Mas a minha mãe já teve experiência ruim com meu irmão, né? E foi uma coisa muito ruim. Ele chegou em casa doente, todo mordido, até queimado com cigarro, gente. Então, assim, isso foi uma coisa que nós vivemos. E tudo isso veio na minha mente, sabe, gente? Então, eu pensei assim, por que eu quis ter filho? Para isso, gente, entrou uma angústia no meu coração tão grande. Assim, aquele momento, tudo que eu tinha construído na minha mente, todos os planos que eu tinha feito, caíram, gente. E aí vocês pensam, foi fácil? Não. Imagina a luta interna de quem sempre teve esse senso de liberdade, eu sou livre, eu não dependo de ninguém, sabe? E eu realmente não dependia, porque eu vejo muita mulher, gente, me desculpa, eu vou ter que falar, sabe? Não dá pra fazer esse vídeo meia boca, a gente tem que falar as coisas que são reais. Tem muita mulher que bate no peito, que tem uma independência masculina, mas não são independentes, são aquelas mulheres que sentam na mesa já com a intenção de que o cara pague toda a conta, né, como se ela fosse uma mercadoria, o cara tem que pagar pra mim, né, então assim, gente, eu convivi com uma pessoa que eu não era casada no papel com ele anos, e eu nunca me senti assim no direito de achar que ele tinha que me sustentar, sabe? Então, assim, eu não tinha filho com ele, não tinha um vínculo no papel com ele. E por mais que eu tivesse uma relação e morasse com ele, eu não me via como uma mercadoria, gente, de troca, né? Eu te dou isso e você me dá aquilo? Não, né, gente? Então, assim, eu me sentia bem e ser independente era natural, tá, gente? Não era essa coisa, não, eu sou independente, mas eu fico extorquindo todo homem que eu vejo na minha frente. Eu acho que um homem
Ele tá ali para me dar o que eu quero, o que eu preciso, eu não via dessa forma. Então, assim, eu realmente era uma pessoa naturalmente independente. E, assim, eu era companheira mesmo do meu marido, né? A gente mesmo estando ali no comecinho da relação, eu ajudava ele com o aluguel, a gente se ajudava. Não existia mais 2 salários, na verdade, tá, gente? Isso foi uma coisa interessante, que já no começo da nossa relação, quando a gente pensou, vamos viver junto, era um salário só. Não existia isso, o dinheiro dele e o meu dinheiro. E ali foram momentos que a gente sentou, conversou, né? Agora você não faz o que você quer mais que o seu dinheiro e eu também não. Agora a gente senta e resolve. E assim a gente vai crescer junto. Isso, gente, foi um ponto assim essencial. E daí eu ali naquele dilema e falei, não vou fazer. Aí ele olhou pra mim e falou, então como que a gente vai fazer? A gente vai achar outra saída, porque eu não vou deixar meu filho assim. Eu quero criar o meu filho, né? Eu quero cuidar do meu filho, ou pelo menos eu quero que ele tenha um cuidado adequado. Então a gente sentou, na época meu marido tinha um trabalho como gerente numa loja de roupa, né? Um trabalho leve, gente, confortável, né? Bem assim, promissor. Porém, eu ganhava mais que ele, né? Eu trabalhava num hotel 5 estrelas. Quem já viu essa história, eu não vou ficar dando detalhes, gente, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu trabalhava num hotel 5 estrelas ali na Times Square, na 42 Avenida. Quem conhece Nova York sabe que é um lugar muito nobre, né? De ricos. E Deus foi muito, assim, generoso comigo, gente, porque, assim, eu cheguei nos Estados Unidos, praticamente já fui trabalhar nesse hotel, então nunca saí para vir embora. E era um serviço muito estável, né? Eu tinha hora para entrar, eu tinha hora para almoçar, eu tinha hora para sair, né? Trabalhava tantos dias na semana, folgava um dia, às vezes não folgava. E, assim, a princípio, gente, eu fazia muita hora extra, depois que eu tive meu filho, eu parei também. Mas a gente sentou e falou, quem tem um serviço mais, assim, quem tem um serviço que dá mais dinheiro? O meu, porque além do meu salário fixo, gente, que eu tinha por semana, eu tinha gorjeta, né? Lá a gente fala tips. Eu tinha gorjeta e que era bem boa, sabe, gente? E além disso, eu tinha muitos benefícios. Por exemplo, gente, onde eu trabalhava, como era lugar de rico, tudo que eles compravam, eles deixavam lá. Por exemplo, se eles comprassem shampoo, hidratante, né? Não tô falando de perfume, né, gente? Tô falando de coisas assim do uso cotidiano. Aí, às vezes, a pessoa comprava 3 sabonetes, um exemplo, e deixava lá, e isso era nosso. Então, gente, durante 5 anos ou um pouquinho a mais, eu não tinha gasto com isso. E eu usava os melhores produtos que vocês possam imaginar. Então, tinha muitos benefícios o meu trabalho, né? E talvez você fala, Lu, mas o que é um shampoo? Gente, vocês não têm noção do que é a economia no final de 5 anos de tudo isso. Não é brincadeira, não. Isso, e era assim, não era só isso que era deixado, gente, era deixado muitas coisas. Muitas coisas mesmo pra gente, inclusive roupas, e roupas boas e caras, porque quando a pessoa ia de compra, ela pegava, levava toda a roupa na maleta boa, e se por acaso não coubesse, as roupas que elas tinham levado, elas deixavam ali, e aquilo era muito útil, gente. Então, assim, muitas roupas eu usava, e roupa boa de marca, tá? Então, a gente sentou e ele falou, quer saber? Tudo bem. Aí ele aceitou ficar em casa. E aí, gente, onde entra o preconceito, tá? Por isso que eu não me meto nesses assuntos. Eu vejo muita mulher falando, mas quem tem que trabalhar é o homem, não é a mulher que tem que trabalhar. Gente, infelizmente, né? Infelizmente, tem homem vagabundo. E eu não tô falando de homem vagabundo aqui, tá? Mas tem homem, gente, que ele é muito mais dono de casa do que a mulher. É triste falar isso? Não sei, é um preconceito? Tirem as próprias conclusões. Mas eu conheço um homem que cozinha bem, que passa, que limpa a casa, cuida dos filhos com amor, tem paciência, enquanto a mulher não faz nada. Porque ela não quer e porque ela não gosta. Inclusive, eu conheci casais que o homem trabalhava fora, era provedor e também o dono de casa. E a mulher fazia o quê? Nada. Você pode dizer, Lu, mas existe, gente. E o cara não larga, tá? Porque o homem, ele não se prende a isso. Vocês sabem que o homem se prende a outras questões dentro do casamento. Tem homem inteligente, sabe o que vai cair fora? Tem, mas tem uns que, né, preza também pela família, gente. Não é só mulher. A gente tem uma mania de colocar tudo. Homem é tudo farinha do mesmo saco. Não é, não, gente.
Tem homem de caráter, tem homem que, né, que supera mulheres aí. Então não é assim, não. Não é porque é homem, não. É um preconceito que nós temos. Então, meu marido, gente, não gostou. Eu não vou falar pra vocês que ele ficou muito feliz. Mas era a alternativa que a gente tinha. Enfrentamos muito preconceito. Então, pra quem pensa assim, ah, o seu marido... Não, gente. Não sempre foi assim. Então, meu marido ficou 10 meses, gente. 10 meses em casa. E eu confesso pra vocês, ele se sentia muito mal. Né? Não foi realmente um sacrifício pra ele. Ele se sentia mal porque ele ouvia coisa do tipo, ah, mas quem tem que trabalhar é a mulher, mas as pessoas não sabiam da nossa decisão. E eu falava, mesmo eu falando, gente, é eu que decidi assim, as pessoas não aceitavam, entende? Mas nós sabíamos que valia a pena aquele sacrifício, nós sabíamos o que a gente tinha planejado, né? As pessoas não. Então ali a gente iniciou um projeto de volta para o Brasil. Nós iniciamos um projeto de volta para o Brasil, começamos a economizar, a comprar algumas coisas, né? A iniciar um processo de mudança durante esses 10 meses, né? E ao final desses 10 meses, meu filho, gente, ele parecia uma bola de tão gordinho que ele era. Então, assim, sinal que o pai dele cuidava muito bem, sempre dava comida na hora certinha, sabe? Eu chegava em casa, tava tudo organizado, né? Gente, eu cheguei a um ponto de olhar no cesto para ver se ele tava trocando as fraldas. E assim, ele fazia uns pacotinhos de fralda, assim, bem redondinho, sabe? Fechava bem fechadinho. E, gente, meu marido era muito detalhista. Eu nunca fui assim, com nenhum dos meus filhos, o que ele era com o nosso primeiro filho, porque assim, ele era muito detalhista. Eu chegava, o Eric tava banhadinho, trocadinho, combinandinho, gente. Eu nunca coloquei roupa assim combinando nas crianças, ele combinava tudo, sabe? Cheirosinho. E durante 10 meses eu trabalhei tranquila, em paz, porque eu chegava e eu sabia que tava tudo ok, né? E, gente, ao final desses 10 meses, meu marido tava se sentindo um trapo. Ele estava se sentindo assim o pior dos homens. A autoestima do meu marido foi pra zero, gente. E assim, é uma coisa que muitos homens não conseguem controlar mesmo. Ele não estava em casa porque ele estava desempregado, né? Mesmo sendo uma escolha, um combinado, ele falou: eu tô me sentindo péssimo, eu não quero isso mais, a gente vai embora logo, porque eu preciso começar. E assim, mais uma vez nós fizemos planos, né, gente, pro Brasil. Na verdade, inicialmente nós iríamos morar em Honduras, tá? E isso foi mais uma coisa que deu muito errado. Por isso que eu conto, quem vê a nossa vida hoje pensa que deu tudo muito certo, né? E eu sei que vocês estão cansados de ver coisas, historinhas aí na internet de gente que ficou rico do dia pra noite, da noite pro dia, sei lá. Mas mentira, né? Deslavada, aquilo que a gente fala, aquelas mentorias. E não, gente, hoje eu quero relatar pra vocês o que aconteceu de fato na nossa vida. E aí a gente planejou ir pra Honduras, a gente queria comprar uma casa lá. E tudo que a gente tinha economizado, gente, em todos esses anos, né? Tudo que a gente tinha economizado, tudo que a gente tinha adquirido, a gente enviou para Honduras, para o banco, né? Teve algumas perdas, porque, gente, sempre que você manda o dinheiro de um país para outro, as taxas são enormes, né? O governo vai lá e pega boa parte do seu dinheiro. Mas tudo bem, aí nós mandamos também as nossas mudanças, gente. O que eram as mudanças? Roupas para o Eric. Gente, a gente mandou roupa pro Eric até quase 8 anos de idade, tá? Roupinhas boas, coisas boas que a gente lutou, que a gente comprou e mandamos muitas coisas, nossas roupas de frio, coisas que a gente iria utilizar lá, coisas, algumas caixas. E, bom, acontece que a gente foi embora, né? Fomos embora, entregamos nosso apartamento. Eu vou resumir, gente, porque senão vai ficar muito gigante. E esse vídeo é para quem tem paciência, tá, gente? Vocês que são viciados em TikTok, em ficar rolando vídeo de 30 segundos, nem fica, porque vocês não vão aguentar, não, tá? E aí, o que acontece, gente? Viemos pro Brasil a passeio, daqui nós iríamos para Honduras, para ficar definitivo. Quando a gente chegou aqui no Brasil, se vocês me perguntar o porquê, né, eu tomei essa decisão, por que aconteceu assim, eu não sei explicar para vocês, tá? Não sei explicar, eu acredito que Deus, ele sempre tá no controle, porque se eu não acreditar nisso, gente, eu acho que eu iria rolar e gritar e arrancar os cabelos da cabeça por tudo que aconteceu, mas foram coisas assim que hoje eu questiono e ao mesmo tempo eu vejo que tinha alguma coisa, uma coisa que eu não sei, que talvez lá no futuro eu vou enxergar,
mas ficamos no Brasil quando chegou o dia de embarcar para Honduras, né? Lá nos Estados Unidos a gente já tinha comprado o pacote completo de passagem, gente. Tava tudo comprado, né? Tava tudo planejado. Iríamos ficar um tempo aqui no Brasil, iríamos voltar para Honduras para estabelecer moradia lá. A gente já tinha verificado que eu não precisaria de visto, né, por ter um filho com o meu esposo, que a nacionalidade dele não precisava de visto. Porém, gente, infelizmente aconteceu uma questão lá em Honduras e eles trocaram isso enquanto eu estava aqui e eu não vi. E quando eu fui embarcar, minhas malas, primeira coisa, gente, que deu errado. Por isso que eu falo, preste atenção nos sinais. Nós estávamos na metade do caminho e a gente tinha esquecido as passagens. Gente, tivemos que voltar para pegar a passagem. E chegamos lá em cima da hora, em Brasília. Em Goiânia, na verdade, que a gente embarcou aqui em Goiânia. E aí a gente conseguiu embarcar, tal, aquele chororô, aquela coisa horrível, aquele clima horroroso, sabe, gente? Fomos e quando a gente chegou em São Paulo, as minhas malas já estavam dentro do avião internacional para Honduras e não pude embarcar por causa da formalidade lá, da questão do visto. E aí eu expliquei para a moça, gente, quando eu comprei essas passagens não precisava de visto. Ela disse, eu não posso fazer nada, você vai ter que tirar esse visto. E, gente, naquela época não era como é agora. Era bem complicada a situação, né? Há quase 14 anos atrás. E aí eu ficar em São Paulo, fiquei na casa da minha tia, a gente tentou organizar a questão do visto, não deu certo, gente. E aí foi tão frustrante para mim. Então, assim, eu fiquei tão decepcionada com toda aquela situação, gente, com toda aquela luta, né, aquele monte de mala. Foi assim, só eu sinto. Eu não consigo fazer vocês entender, porque, assim, é um sentimento que só eu e meu esposo sabia. E aí, naquele momento, eu falei, quer saber, eu não vou mais embora. E eu não sei explicar pra vocês por que eu tomei essa decisão, gente. E aí, nós ficamos em Curitiba, né? A gente foi pra Curitiba, a gente decidiu ficar lá. E lá também a gente não conseguiu se estabelecer lá. Aconteceram muitas coisas ruins, né? E eu vou contar isso para vocês numa outra ocasião. A gente não se adaptou lá. E por mais que era um lugar onde eu sempre sonhei morar, gente, naquele momento não deu certo pra gente, né? E aí eu acredito que foi mais questão da gente não focar nisso. E aí a gente já tinha comprado alguns móveis, viemos para Goiânia. Quando a gente chegou aqui em Goiânia, gente, e eu falo para vocês que é muito importante a maturidade, naquele momento nós não tínhamos a maturidade que nós temos agora, nós não tínhamos a cabeça, nós não tínhamos a visão que nós temos de financeiro, né? A gente gastava muito, meu marido gastava muito, nós não controlávamos assim. A sensação que a gente tinha é que o dinheiro nunca ia acabar, sabe? Por isso que eu falo, quando eu vejo pessoas assim, dá vontade de falar, olha, essa sensação que você tem que seu dinheiro não vai acabar, ele vai acabar, né? E o que acontece? Viemos, né, aqui para Goiânia, chegando aqui, começamos a procurar casa para comprar. E nesse procura casa para comprar, casa muito cara, dinheiro curto, orçamento pequeno. A gente tinha feito um empréstimo para uma pessoa, na época foi, parece, se eu não me engano, não lembro, gente, se foi 20 mil reais ou foi 40 mil reais, eu acho que foi 40 mil reais. Eu tinha emprestado esse dinheiro para alguém, 40 mil reais, e aí eu já não tinha o dinheiro para comprar a casa que eu queria. E aí a minha mãe falou assim, olha, por que vocês não faz aqui no lote, né, na metade do lote? Até então, gente, eu pensei o seguinte, futuramente eu posso comprar o pedaço do lote, né, da minha mãe, eu construo a casa e posso comprar. Gente, não façam isso, tá? Esse vídeo, ele já tá quase acabando, a gente vai deixar para uma segunda parte, porque é aquilo que eu falei para vocês, gente, esse vídeo ele vai ter várias partes, mas não façam isso, tá? Não façam isso de construir no quintal de ninguém, no terreno de ninguém, mesmo que seja do seu pai, da sua mãe, da sua sogra, do seu sogro, do seu irmão. Não façam isso, aconteça o que acontecer. Por quê? Não vale a pena, não recomendo, gente, de forma nenhuma, não abra exceções para isso. Eu fiz e me arrependo amargamente de ter feito isso. Por quê? Eu pensei o seguinte, tudo bem, né? Naquela época, gente, há muitos anos atrás, eu ajudei meu pai a construir a casa dele, certo? Porque eu tinha em mente que eu chegaria aqui no Brasil, moraria com meus pais ainda, né? Eu não tinha plano de casar. Mas tudo mudou. E quando eu construí aqui, eu pensei, tudo bem, daqui uns anos eu acho que meu pai pode vender a parte do terreno para mim, só que isso nunca aconteceu.
né? Meu pai nunca quis vender, tinha os motivos dele, minha mãe nunca quis vender a parte do terreno e acabou que eu fiquei com a casa com um investimento muito alto. Assim, eu poderia fazer as contas para vocês do que eu gastei aqui nessa casa. Então, assim, eu gastei muito dinheiro mesmo, gente, muito, né? Pode jogar aí 150 mil tranquilo só na construção da casa, né? Então, assim, o que que acontece? Agora eu tenho uma casa, né? Eu posso morar aqui o resto da minha vida, porque meu pai faleceu, né, gente? Então, assim, provavelmente essa casa nunca vai ser vendida, nem a minha, nem a da minha mãe, né? Que é no mesmo quintal. Aqui, gente, é tudo muito separado. É como se fosse aquelas casas da Caixa Econômica, só que assim, bem maior, né? Então é conjugada, divide uma parede, né? Porém, tem quintal independente, eu tenho o meu quintal, a entrada é totalmente independente, energia, água independente, ou seja, a casa não tem ligação em si uma com a outra, tá? Então, assim, cada um tem sua privacidade. Porém, eu não tenho autonomia de vender. Por exemplo, se eu quisesse vender aqui onde eu moro hoje e investir em outro lugar, eu não posso, gente. Então, o que eu posso fazer é morar aqui. Se eu não tiver a fim de morar aqui, eu vou ter que morar aqui, a não ser que eu queira abrir mão da casa, colocar para alugar a casa, né, gente? O que é muito triste, porque assim, a casa que eu moro, graças a Deus, gente, ao esforço que a gente teve, ela é muito boa. Então, provavelmente, se eu alugasse ela, as pessoas não iam cuidar como eu cuido. Então, tem que ter um certo desapego, né? E o que acontece? O que eu posso fazer é isso, né? Um dia alugar, ir para outro lugar, se eu quiser, mas não posso vender. Então, é muito triste isso, né? Você ter que viver num lugar que você talvez não queira. Então, assim, talvez você nunca vai conseguir ter outra coisa além daquilo. Eu tô dando um exemplo. Então, se você sabe que você vai construir pro resto da vida, gente, não faça isso. Porque as coisas mudam, a vida passa. Os vizinhos que você se dá bem hoje, talvez amanhã você não se dê. E aí? Talvez o lugar que você mora tá bom hoje, amanhã tá péssimo. E aí? Você vai ficar preso. Se você não tiver condição de comprar outro local, você vai ficar preso ali. Sem falar, gente, no financeiro. É um investimento parado, que muito provavelmente vocês nunca vão poder. Ah, mas depende de muita coisa, gente. Entendeu? Até para vender fica muito difícil, porque hoje nós somos 5 irmãos, tem a minha mãe e, gente, eu preciso falar a verdade para vocês, né? Mesmo se a gente conseguisse vender isso aqui, seria dividido em partes iguais. E não é justo, porque não todo mundo colocou dinheiro na casa, né? Quem construiu essa casa fomos nós, meu pai, a minha mãe. Na época, meus irmãos eram pequenos, gente. Entende? Eles não tinham dinheiro para investir. Então, assim, é uma coisa injusta, mas foi uma escolha minha. Então, automaticamente, eu decidi. Você vai falar, Lu, mas não é justo. Gente, vocês têm escolha na vida de vocês. Por isso que eu falo, outro dia eu vi uma pessoa, né, que tá fazendo isso, né, tá construindo em cima do lote do terreno da sogra. E eu tive muita vontade de ir lá e falar para ela não fazer aquilo, mas eu não fiz, né, porque eu falo para vocês que eu não comento coisas que não me é perguntada, não me é questionada. Mas eu senti vontade de chorar. Até porque a pessoa tá fazendo um sobradão. E tem uma inscrita minha aqui no canal que passou por essa experiência. E se ela quiser, ela vai comentar aqui embaixo pra vocês, pra deixar a experiência dela. Não façam isso, gente. Nunca façam isso. É o conselho que eu dou pra vocês. Hoje, graças a Deus, a gente tem possibilidades. Se a gente quiser mudar daqui, a gente muda, né? No momento certo, a gente vai decidir se a gente vai mudar, se a gente vai ficar aqui, né? Mas houve um tempo que eu pensei que isso nunca seria possível e eu sofri muito, né? Teve ocasiões que aconteceram coisas que eu tive que ficar aqui, mesmo querendo não estar aqui. Entende, gente? Então, até aqui, essa é a trajetória, né? E agora, no próximo vídeo, eu vou contar para vocês, né? Como foi esse estar aqui, como foi recomeçar aqui, né? Meu esposo já, a partir desse momento, começou a ser o provedor da nossa casa, né? Mas lembre-se que foi uma mudança muito complexa, porque de gerente de loja, né, de trabalhar com a mão lisinha, ele tinha mão de bebê, gente. Trabalhar no ar-condicionado, climatizado o tempo todo. Ele veio pra cá e não quis trabalhar de gerente aqui, porque o salário era muito pouco. E ele falou assim, eu não vou conseguir sustentar vocês com esse salário. Então, eu tenho que pensar em outra alternativa. Então, eu vou pôr minha cabeça para funcionar. E aí, começou a nossa jornada, né? Ele como provedor do lar, eu como dona de casa,
ficando em casa em tempo integral. Naquela época eu tinha somente o Eric, mas iniciou-se a nossa jornada aqui. Bom, talvez você diga, Lu, mas a história é longa. Gente, não vem aqui se você não tiver a fim de ouvir uma história. Se você quiser uma coisa rápida, como eu falei, fórmula mágica, você não vai encontrar aqui. Aqui você vai encontrar uma coisa real. Eu precisava dar essa introdução para vocês de como foi o nosso começo, tá? Então, assim, os próximos vídeos vai ser mais ou menos isso aqui. Se você tiver afim e quiser realmente mudar a situação sua e do seu esposo, da sua família dentro da sua casa, continue. Eu recomendo que você ative o sininho. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para vocês não perderem, tá? E assim, vai valer muito a pena, porque eu vou contar como a gente conseguiu aqui. E bom, aí, gente, para já deixar mais ou menos preparado para vocês o que vem adiante, começou a nossa mudança mental, de entender que a gente não estava mais nos Estados Unidos, que agora a gente estava no Brasil, que a nossa vida era aqui no Brasil, que esquecer os Estados Unidos, coisas que muitas pessoas não fazem. Tem gente que vivem aqui, vivem fora e vem para o Brasil com peso internacional pro resto da vida, comparando, sabe aquela comparação? Ah, mas lá eu vivia assim, aqui. Não façam isso, tá? Quanto à nossa mudança, gente, de Honduras, a gente perdeu tudo, tá? A gente perdeu, repartiram nossos bens lá entre eles, ninguém deu dinheiro pra gente por isso, gente, infelizmente, né? Eu gostaria de falar pra vocês, olha, as pessoas pegaram as coisas de vocês e mandaram dinheiro, não, gente, ficaram com todas as nossas coisas, sabe? Não reembolsaram a gente, nós perdemos tudo, né? Nossas coisas foram divididas, né? Sem nosso consentimento, nossas caixas foram abertas sem o nosso consentimento, né? É a realidade, gente. Eu não vou vir aqui, eu conversei isso com meu marido antes de iniciar essa jornada aqui e eu não vou mentir. Eu vim aqui para falar a verdade para vocês. Perdemos tudo o que a gente tinha de coisas. O nosso dinheiro foi enviado para cá para o Brasil? Foi, mas foi de pouco a pouco, do jeito que as pessoas queriam, a gente acabou perdendo muito dinheiro. Então, esse vídeo vai ser para abrir a mente de vocês, porque muitas vezes nós pensamos uma coisa e não é bem do jeito que a gente pensa, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Comenta, gente, vamos participar. Eu sei que é difícil, às vezes vocês têm a vida corrida também. Eu sei que não é fácil, mesmo sendo dona de casa. Tira um tempinho e faz um comentário assim que vocês puderem, tá? Lembra da Lu? Ativa o sino, tá? Se você acha que essa jornada vai servir para alguém, compartilha, tá bom? Uma semana abençoada para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.